poder. Aí eu começo então a entender que quando nós estamos para passar por uma jornada, quando nós estamos para passar por uma fase, quando nós estamos para passar por algo que vai precisar de um pouquinho mais de esforço meu e teu, esforço espiritual, nós vamos precisar estar nos revestindo. Isso é inevitável na vida do cristão. Quando nós estamos passando por determinadas situações na vida, e nós estamos caminhando, e acontecem situações na minha vida e na tua vida, de todas as áreas, em todas as áreas da minha vida e da tua vida, para nós podermos estar atravessando essa situação, nós vamos precisar estar revestido. O atleta, quando o atleta ele vai para uma competição, antes dele subir, na pista que ele vai correr, ou no octógono ao qual ele vai lutar, no ringue, ou no tatame, ou antes dele subir em cima do barco ao qual ele vai remar, antes dele entrar na modalidade ao qual ele vai competir, ele sabe que ele tem um desafio de superação, ele vai ter que superar os outros atletas que estão do lado dele, ele tem que superar ele mesmo, ele tem que superar ali situações ao qual, muitas das vezes, em algumas modalidades de esporte, vai ter que lutar contra a natureza. Mas todo atleta que ele chega para uma competição, e ele sabe que ali ele tem um desafio para ele poder passar para aquele outro lado, para ele poder terminar a prova, terminar a competição, ou até mesmo ser campeão daquela prova. Antes dele ter ido para lá, o que ele fez antes? Ele tomou conta da sua alimentação, ele tomou conta da sua saúde, ele tomou conta de um preparo físico, ele foi se preparar, ele se prepara. Tem atletas que se preparam 8 meses, 9 meses, 1 ano para uma competição só. Tem atleta que se prepara 2 anos para uma competição. Vamos ter agora Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Tem atleta que está se preparando há mais de 4 anos para vir participar das Olimpíadas. Tem atleta que nunca participou de uma Olimpíada e está aí há mais de não sei quantos anos se preparando. 10, 8, 15 anos, se preparando para poder estar atravessando por obstáculos, dificuldades ao qual ele vai encontrar. Ele vai encontrar dificuldades, ele vai encontrar outros competidores que vai estar mais preparado que ele. Ele vai encontrar, em algumas modalidades, ele vai encontrar resistência da natureza. Ele vai encontrar despreparo físico de outras pessoas, ou até mesmo dele mesmo. Ele vai encontrar situações que podem acontecer. Pode acontecer N situações que podem até atrapalhar o desenvolvimento dele. Mas o que ele fez antes dele estar lá? Ele se preparou. Ele fez uma preparação, ele se preparou. Deixa eu dizer algo para ti, na vida espiritual não é diferente. Apóstolo Paulo fala que nós estamos numa corrida, como um atleta que está no estádio, para poder estar alcançando a nossa coroa. Não é diferente na vida espiritual. Eu e você temos que estar todo o tempo buscando o revestimento do Espírito Santo de Deus, porque não sabemos amanhã aonde o Senhor vai estar nos levando. Não sabemos o que nós vamos estar passando amanhã para nós estarmos revestidos de poder. Quando eu vejo o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, eu vejo claramente que os discípulos, eles estavam passando por uma situação totalmente adversa, totalmente difícil, totalmente complicada, e eles precisavam ser revestidos de poder para que eles pudessem passar por aquele momento. Então, quando eu e você estamos buscando o poder de Deus, quando eu e você estamos buscando as línguas estranhas, quando eu e você estamos buscando o revestimento, o poder de Deus para as nossas vidas, nós estamos falando para Deus e para o Espírito Santo: me encha, eu quero estar cheio, porque eu quero passar por fases na minha vida. E você só consegue passar em determinadas fases na sua vida, você só consegue estar fazendo algumas coisas na vida, principalmente espiritual, se você estiver revestido do poder de Deus, se você estiver revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Quando eu olho para a vida dos discípulos de Jesus Cristo, eu vejo eles escutando o Mestre falar para eles,
ficai na cidade, ficai em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido de poder. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo já sabia que eles estavam com medo. O Senhor Jesus Cristo já sabia que eles estavam acuados. O Senhor Jesus Cristo já sabia que eles não tinham condições por si próprio para poder estar pregando o Evangelho, para poder estar enfrentando a situação adversa que viria contra eles. Eles estavam com medo, intimidados, eles estavam completamente escondidos, com medo de ser os próximos a ser crucificado. Eles estavam não só acuados em si, mas eles estavam com falta de coragem para poder fazer o que Jesus tinha mandado. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que depois das aparições do Senhor Jesus Cristo, antes da ascensão de Jesus, Jesus Cristo tinha dado uma ordem para eles: olha, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Os sinais vai seguir o que crê, quem não crê não vai seguir, mas quem crê vai seguir, então não é para todo mundo. Falar língua estranha não é para todo mundo. Falar em mistério não é para todo mundo, é para quem crê. Por isso que está lá em Marcos, por isso que está lá em Lucas. Jesus Cristo ele foi bem claro, bem categórico para os discípulos: olha, vocês vão pregar, ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Vocês vão expulsar demônios, vão curar enfermos, vão fazer sinais de prodígio. Os sinais seguirão aqueles que crê. Se vocês crê, vocês vão fazer coisas maiores do que a que eu fiz. E aí o Senhor Jesus Cristo deixou um leque aberto para eles. Porém, eles sabiam o que precisava fazer, mas eles não tinham coragem para fazer. Eles sabiam o que Jesus Cristo tinha pedido, mas eles não tinham em si impulsionamento para poder fazer. Eles não tinham em si próprio nem coragem, nem força, nem ânimo, nem impulso. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que eles estavam à véspera da festa de Pentecoste. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que essa festa de Pentecostes é uma festa judaica que acontece até o dia de hoje. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que eles agora arrumam um lugar para eles poder participar da festa de Pentecostes. E a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que eles se reúnem agora no cenáculo, se reúnem agora num cômodo, agora em cima de uma casa, e todos se reuniam para poder participar ali da festa de Pentecostes. Ali eles comiam, bebiam, dançavam na presença de Deus, se alegravam e participavam da festa de Pentecostes. Porém, a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que acontece na vida dos discípulos algo ao qual impulsiona os discípulos a poder fazer aquilo ao qual eles não conseguiam fazer. Deixa eu dizer algo para ti. Muitas das vezes você não consegue pregar. Muitas das vezes você quer pregar, mas você não consegue. Muitas das vezes você quer orar por alguém, mas você não consegue. Você fica intimidado até chegar, impor a mão e orar. Muitas das vezes você não consegue ler a Bíblia. Muitas das vezes você não consegue fazer algumas atividades que se faz dentro da igreja. Muitas das vezes tem um bloqueio na vida da pessoa, e esse bloqueio só se quebra, sabe como? Só se revestindo do poder do Espírito Santo. Não tem jeito, não tem jeito. Não existe fórmula, existe? Existe, presbítero Mário? Não existe fórmula. Não existe uma fórmula que eu vou escrever ela, ou alguém vai escrever e vai te dar ela para você vencer alguns obstáculos na vida espiritual. Às vezes Deus te mostra alguma coisa e você fica: será que é Deus que mostrou? Será que não é? Eu falo, eu não falo, eu não vou falar. Vão falar que estou na carne. Às vezes vem na tua boca, a tua língua, você perde o controle da tua língua, aí você trava a boca. Não vou falar, porque senão o irmão vai falar que eu estou com meninice. Não vou falar nada, não vou falar, porque senão vai falar que eu estou falando igualzinho o irmão de lá, o irmão de cá. Pastor Antônio Cirilo, ele traz uma ilustração tão bonita, eu acho uma ilustração tão bonita, ele traz a respeito do falar em línguas estranhas. Quem fala em inglês, ele fala igual a outra pessoa. Se eu aprender numa escola de inglês, a Tamires for para outra escola de inglês. Aí quando nós nos encontrar, ou ela estiver falando, vai ser parecido o falar dela com o meu falar inglês, ou não? Não é? Aí vamos para uma escola de alemão. Aí o presbítero vai para uma escola de alemão aprender alemão, a pastora vai para uma escola de alemão aprender alemão.
Aí quando o presbítero for falar em alemão, vai ser parecido com o que a pastora está falando também, ou não? Ou eu estou errado? Não, né? Se é o Espírito Santo que batiza a igreja, pode ter certeza absoluta de uma coisa. O linguajar vai ser mais ou menos parecido, viu? Não tem jeito. Por isso que nós estamos, às vezes, assistindo uma pregação. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Eu não sei se vocês já prestaram, mas quando o pastor Antônio Cirilo falou isso, eu parei e falei, puxa vida, e não é que é mesmo? Não tem como. Se é o mesmo Espírito Santo, vai sair alguma coisa parecida aí mesmo. Vai sair alguma coisa parecida. Se a língua são dos anjos, vai sair alguma coisa parecida mesmo, não tem como. Aí eu comecei a perceber alguns pregadores que não são brasileiros. Aí você vendo eles pregar, aí quando você, presta atenção, faz isso que você vai ver. Começa a prestar atenção, os pregadores que não são brasileiros, que estão falando em outro idioma. Ele está falando em outro idioma, ele está falando lá na língua do país dele. Aí embaixo está as letrinhas lá e você está lá, só lendo, né? Aí para de ter as letrinhas e ele continua falando. Aí eu prestei atenção no que o pregador estava falando. Quando eu fui prestar atenção, não é que a língua que o cara está falando lá do outro lado do mundo não é igual. Não é que não tem umas palavras igual mesmo? Não é que não tem um surubicanta lá no meio? É. Sabe por quê? Porque é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Agora existe capacitação desse Espírito. Já houve pessoas que foram capacitados em línguas estrangeiras, em outras línguas, de chegar em outro país e Deus capacitar ele para ele poder estar falando na língua daquele país e estar pregando na língua daquele país. Mas quando nós olhamos o que aconteceu após o dia de Pentecostes, que teve mais 4 acontecimentos desses, nós vamos ver línguas como de fogo. Sabe por que eles chamam língua como de fogo? Porque quando eles saíram de dentro do cenáculo, eles ficaram tão cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo encheu o cenáculo de uma tal maneira que eles começaram a sair de lá, cambaleando. Aí os judeus, porque vinha judeu de tudo quanto era lugar do mundo, tudo quanto era lugar das regiões, para poder participar da festa do tabernáculo, para poder participar da festa da Páscoa, para poder participar da festa do Pentecoste. Então eles se reuniam, eles iam chegando. Quando aquele monte de judeu começou a ver, começar a sair, 1, 2, 3, 4, lá de cima do cenáculo, e eles falando tudo em outras línguas, e tudo que, parecendo que estava cambaleando, eles olharam e falaram assim, estão embriagados, estão bêbados. Esses camaradas beberam muito vinho lá dentro. Eles encheram a cara de vinho. Eles estão alcoolizados, eles beberam muita bebida forte. Isso foi o que eles começaram a dizer. Se você olhar para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eles começaram a olhar, eles começaram a ver uma atitude fora do normal. Agora não espere que falar em línguas estranhas é ficar bonitinho. Não. Ser tomado no Espírito Santo de Deus é cair na graça do Espírito, é dar liberdade para o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, não é para eu e você reter, mas é para eu e você dar liberdade para o Espírito Santo na minha e na tua vida. Alamanto e de forgené de calabra sub. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que os discípulos, eles estavam acuados, eles estavam com medo. Eles sabiam o que eles tinham que fazer. Eles sabiam o que eram para eles fazer. Mas eles não faziam porque eles estavam acuados, com medo. Eles não tinham dentro de si um impulsionamento que os levasse a fazer. E aí eles lembram da promessa. Vamos ficar todo mundo junto. Vamos participar todo mundo da Páscoa. Vamos participar todo mundo da festa do tabernáculo. Vamos participar todo mundo juntinho do Pentecoste. Vamos ficar todo mundo reunido, todo mundo pertinho. Não vamos sair de perto, não. Porque nós temos uma promessa que não é para nós sair de Jerusalém. Nós temos uma promessa que vai acontecer.
Nós temos uma promessa, ele disse que nós vamos ser revestidos do poder que vem do alto. Ei, meu querido, ei, minha querida, deixa eu dizer algo para ti. Eu fui fazer seminário de teologia, fiz 2 anos de seminário de teologia aqui em cima, na ETO, fiz mais 4 anos de seminário de teologia pela FATECamp, e deixa eu dizer algo para ti, eu somente aprendi letra, aprendi papel, aprendi folhear a Bíblia para um lado e para o outro, mas agora ser cheio do Espírito Santo, você tem que colocar o joelho no chão, ser cheio do Espírito Santo, você tem que acordar de madrugada e falar com Deus, ser cheio do Espírito Santo, você tem que consagrar, jejuar, ser cheio do Espírito Santo, você tem que começar a buscar intimidade com Ele, tem que começar a buscar intimidade com Ele, começar a buscar a presença dEle. Quando você começa a buscar a presença dEle, quando você começa a se encher da presença dEle, pode ter a certeza absoluta que o Espírito Santo vem e te capacita. Ele te enche, Ele te capacita, para que você possa estar passando por algumas adversidades, dificuldades, barreiras, que muitas das vezes vêm na vida, principalmente espiritual. Principalmente na vida espiritual. Tem pessoas que, na madrugada, Deus dá mensagem. Tem pessoas que estão dentro de casa, Deus dá mensagem dentro da Bíblia, que nem teólogos têm a mensagem que Deus te dá. E se Deus está falando aqui, tem pessoas aqui no nosso meio. Porém, você não tem coragem de subir em cima do púlpito, você não tem coragem de pregar, você não consegue. Sabe por quê? Porque está faltando se revestir, está faltando um revestimento. Está faltando você buscar um pouquinho e falar assim, Espírito Santo, me capacita, Espírito Santo me enche. Traga sobre mim um revestimento. O Línguas Estranhas foi um sinal, Línguas Estranhas é um sinal da descida do Espírito Santo. Línguas Estranhas foi um sinal. Se você pegar as outras passagens bíblicas daqui para frente, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai encontrar aqui mais umas 3, se não me falha a memória. Você encontrará aqui uns 3 episódios daqui para frente desse acontecimento. Você vai encontrar uns 3 episódios de pessoas. Você vai encontrar Pedro chegando na casa de Cornélio e ali ele sendo tomado no Espírito Santo falando línguas estranhas. Você vai encontrar logo depois aqui no capítulo 4, aqui você vai encontrar eles falando em línguas estranhas depois quando eles estavam reunidos orando. Então a línguas estranha, ela é nada mais, nada menos do que um sinal de que o Espírito Santo de Deus revestiu. Agora, isso não quer dizer que falar em línguas estranhas, eu sou super profeta, super homem de Deus, super santo. Não. É só um sinal da manifestação do Espírito Santo. É somente um sinal. É uma das evidências, é o falar em línguas estranhas. Porque nós vamos encontrar outras passagens bíblicas aqui, ao qual homens e mulheres de Deus foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas estranhas. Foi proferido línguas como línguas dos anjos. Porém, a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti, que os discípulos, eles estavam com medo, eles estavam acuados, e eles precisavam ser revestidos de poder. Eles precisavam que o poder estivesse sobre a vida deles, para que eles viessem fazer aquilo que Deus havia ordenado. Eu aprendi algo ao longo da minha caminhada com Cristo, que todas as vezes que eu e você estamos prestes a estar passando por alguma determinada situação na minha vida e na tua vida, uma prova, uma luta, pode ter certeza absoluta, nós vamos ser revestidos do Espírito Santo. Por isso que temos que buscar, por isso que tem que buscar, por isso que tem que estar sempre buscando, porque aquele que está revestido do poder, pode ter certeza absoluta de uma coisa, ele vai saltar de um lado para o outro. Por isso que um dos passos para se manter na vitória é buscar o poder e o revestimento do Espírito Santo. Nós vimos a pastora pregar a respeito das armas espirituais, buscar as armas espirituais, ter as armas espirituais, clamar pelas armas espirituais, muito importante, temos que ter as armas espirituais. Soldado sem arma na guerra é alvo do inimigo, então o soldado precisa ter arma. Nós, como soldados de Cristo, temos que ter armas espirituais, precisamos das armas espirituais. Mas deixa eu dizer algo para você, um soldado com arma na guerra, todo armado na guerra, sem estar com força do Espírito Santo, não vai fazer nada na guerra também.
Agora, se o soldado ele está com as armas espirituais, e se o soldado ele está se revestindo do poder de Deus, buscando o poder de Deus, buscando o poder de Deus, pode ter certeza absoluta de uma coisa: esse soldado vai ser diferenciado na guerra. Esse soldado vai atravessar o exército inimigo, trazendo vitória. Agora, a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti o que aconteceu depois que desce o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que eles estavam reunidos. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que veio um som, um vento, com um som muito forte. Esse vento, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam, ali o cenáculo. E apareceram distribuídas entre eles línguas como se fosse de fogo. E passou e pousou sobre cada um deles, e foram todos cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que ele falasse, ou segundo o Espírito concedia que falasse. Depois que eles têm essa tomada de poder, depois que eles têm essa tomada do Espírito Santo na vida deles, acontece algo na vida de Pedro. O Pedro ao qual estava com medo, o Pedro ao qual estava acuado, o Pedro ao qual estava desencorajado, desacreditado, o Pedro ao qual tinha acabado de dizer para Jesus: Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus disse para ele: então tá bom, Pedro, é isso aí que eu quero mesmo. Apacenta as minhas ovelhas, vai para cima, Pedro. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que o Pedro, ao qual tinha já tido um encontro com Cristo, ele não tinha ainda feito uma pregação, ele não tinha falado nada ainda de Cristo, ele só tinha tido um encontro com Cristo. Se você pegar a tua Bíblia no livro de João, você vai encontrar ali um encontro de Pedro e Jesus na praia, e você vê ali o encontro de Jesus com Pedro na praia. Depois daquele dia que Jesus encontra com Pedro na praia, Jesus Cristo aparece na praia, está Pedro e João, eles estão lá pescando, e Jesus vai e chama eles, esperando eles com pão e com peixe. Eles descem do barco, vão ao encontro de Jesus. Depois que Jesus tem aquele diálogo com Pedro, e Jesus tira os bloqueios da mente de Pedro, Jesus tira ali da mente de Pedro a dúvida e a incerteza se Jesus ainda queria ele na obra, mesmo ele tendo negado Jesus, se Jesus ainda ia investir no ministério de Pedro, mesmo Pedro tendo negado. Depois que Pedro se sente, melhor dizendo, confiável, estabilizado no relacionamento com Cristo, você não vê lá da areia ao qual Jesus Cristo teve encontro com Pedro, até o dia de Pentecostes, Pedro saindo para pregar, e Pedro saindo, enfrentando os escribas, os fariseus, os sacerdotes da época, e pregando o evangelho de Cristo. Você não encontra. Você encontra Pedro no meio dos outros discípulos, no cenáculo, acuado com medo. Porém, a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti, que depois que o Espírito Santo enche a casa, eles são tomados do poder de Deus. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti, que o Pedro ao qual estava acuado com medo, o Pedro ao qual não tinha coragem de fazer o que Jesus Cristo tinha mandado, esse Pedro muda. A mudança foi radical, é automático. Quando nós recebemos o revestimento do Espírito Santo, a coisa muda automático. É muito automático, a situação muda automaticamente. Eu me lembro que eu tinha uma dificuldade muito grande em falar em língua estranha. A pastora sabe disso. Eu só falava em língua estranha dentro do meu carro, só falava em língua estranha, e isso foi o seminário que fez comigo, viu? Eu só falava em língua estranha no chuveiro, tomando banho, e eu levava as coisas muito ao pé da letra. Então, o que está escrito em Coríntios, por eu ter vindo de uma família batista, eu era muito regrado, e aí eu debatia, falava: não, está escrito aqui em Coríntios, se não for para ter intérprete que não fale em língua estranha, que papapá, e tatatá, e eu me defendia dentro da Bíblia, falava. Porém, teve uma noite,
Eu estava numa vigília, eu, o meu cunhado Ezequiel e o presbítero Márcio, que está lá em Garça Paulista. Nós estávamos numa vigília, só nós três. Foi marcada a vigília para a igreja inteira. Quando chegou de quinta para sexta, o frio pegou. Um frio pior que esse daí, que está aqui hoje. Um frio muito grande. Aí ninguém veio para a vigília. Aí o pastor Miguel foi e falou assim, olha meninas, vocês querem ficar orando? Vocês podem ficar orando aí, mas está muito frio, eu vou subir, eu vou orar um pouco com vocês. Aí o bispo Miguel orou um pouco conosco, subiu para a casa dele. Nós fechamos ali a porta da igreja, apagamos a luz da igreja e ficamos orando. Aí começamos a orar. Era mais ou menos 1h da manhã, mais ou menos. 1h, 1h30 da manhã, 2h nós estávamos orando. E aí eu estou orando, a gente está orando, e estamos ali orando, estamos orando. Eu e mais 2 irmãos só. Mais ninguém. Naquele momento, Deus derramou um poder tão grande dentro da igreja. Quando eu dei por mim, eu que não falava em língua estranha, eu que dava aula de escola dominical e criticava quem falava em língua estranha no meio da igreja. Eu era o que mais falava em língua estranha, estava caído no chão. A minha situação ficou tão... Porque Deus faz isso para quebrar o queixo. Deus faz isso para quebrar o queixo. Um dos irmãos que estava na vigília comigo, que é o Márcio de Garça, coitado. O Márcio sofreu tanto comigo, e eu estava no seminário, seminarista, então você vai lá na Bíblia. E aí você sabe o que aconteceu com o teu pastor? Porque Deus faz essas coisas. Deus faz isso. Deus faz isso. Eu fiquei caído ao chão. Os meus braços, eu não senti os meus braços, porque meus braços adormeceram. E aí eu fiquei falando em língua estranha, tão alto, tão alto, tão alto. A minha boca, eu não tinha o controle na minha boca, toda adormecida a minha boca. A minha língua, eu não tinha o domínio na língua. A minha língua toda adormecida, e eu falando em língua estranha. Eu falei tanto em língua estranha que onde eu estava, ficou uma poça de baba. Porque a minha boca ficou toda adormecida. E aí no momento que eu estava falando em língua estranha, eu falava, Senhor, eu só quero que o Senhor me dê discernimento. E eu quero que o Senhor traga sobre mim, Senhor. Aí Deus falou assim comigo, filho, nunca tu conseguirás ser um judeu, porque tu nasceu brasileiro. E o Senhor, só eu e Deus sabia. Porque eu falava, puxa vida, por que eu não nasci em Israel? Por que eu não sou judeu? Eu queria tanto ser judeu. Eu já tenho nome de judeu, podia tanto ter nascido lá. Queria tanto ser judeu. Aí naquela madrugada, Deus falou comigo, a língua que eu estou, o que eu faço por ti hoje, eu coloco nos teus lábios a língua do meu povo. Naquela noite eu sabia que eu estava falando em aramaico. Naquela noite eu sabia que Deus estava colocando na minha boca, naquela noite, aramaico. Eu fiquei das 2h da manhã até quase 4h da manhã, falando em mistério com Deus. Eu fiquei ali, tomado no Espírito Santo, sem domínio do meu corpo, sem domínio da minha língua e com a cara toda adormecida. Quando eu levantei, quando acabou e eu levantei, aí os meninos olharam assim para mim, você Mas eu não sabia que Deus estava me revestindo para me passar por devidas situações na minha vida. E para que Deus viesse me capacitar, porque dali em diante, meu querido, minha querida, dali em diante, depois daquela noite, todas as pessoas que faziam programa na Rádio Nova União não puderam ir. E você sabe quem é que foi lá pregar? Sabe quem é que foi lá abrir a Bíblia e pregar? Iam em 7 pessoas dentro de um carro para a Rádio Nova União. Ia eu, pastora Leila, Nelson, Ezequiel, Eliane, Neiva. Iam 7, 8 dentro de um carro. Todo mundo ia para o carro fazer o programa da rádio da Palavra de Deus. Depois daquela noite, ninguém podia mais ir para a rádio. Todo mundo começou, cada um com um problema. E aí você sabe quem que ia para a rádio? Sou o único que ficou indo para a rádio. E aí eu tinha que chegar na rádio, eu tinha que orar para as pessoas ligavam lá e eu tinha que orar.
Aí eu tinha que pregar na rádio, eu tinha que trazer uma mensagem, aí as pessoas ligavam pedindo uma palavra, aí eu dava uma palavra no ar, aí eu dava uma palavra fora do ar, aí, e tinha que pregar. Quem nunca pregou? E aí Deus começou a me capacitar. Passaram-se alguns meses, sabe o que aconteceu? Todos que estavam na igreja, que dirigiam culto, que tocavam, que faziam a obra de Deus, todos. Escola, curso. Sabe quem foi que ficou na igreja dirigindo culto? Sabe quem foi que ficou na igreja ajudando o pastor? Sabe quem? Eu. Agora, o que aconteceu antes? Se eu não tivesse sido revestido do poder de Deus, e olha, deixa eu dizer algo para ti, até hoje eu colho frutos de Deus ter me revestido, porque hoje, graças a Deus, eu não passo aperto na obra de Deus. Hoje eu canto, mas canto mal, mas canto, toco, mas toco mal, mas toco, mas aí já é relaxo meu, porque eu poderia ter feito aula de canto, poderia ter feito aula de música, não fiz. Sabe por que eu não fiz? Não fiz por relaxo, então não seja relaxado não. Agora já estou velho, agora fica difícil aí para ficar correndo atrás, mas na época que Deus me capacitou com o dom, quando Deus me capacitou com o dom, porque eu não fui para a escola de música, Deus me capacitou com o dom para me tocar. Eu só tocava instrumento de percussão. E dentro da obra de Deus, depois dessa noite, eu me lembro que antes dessa noite, um membro da igreja chegou para mim e falou para mim, você não tem vergonha na cara? Olha quanto tempo que você já está na igreja, já era para você estar tocando um violão, uma guitarra. Aí você estava ajudando a obra. Eu falei, Senhor, mas ele falou isso para mim, mas como é que eu vou tocar, sendo que eu não consigo, eu não tenho coordenação motora, eu não sei, eu não consigo. Não. Depois dessa noite que eu fui revestido, parece que minha mente abriu, parece que os meus dedos começaram a flutuar. E o Senhor me capacitou. A obra precisou e o Senhor me capacitou. Eu me lembro que quando a minha sogra saiu dessa igreja, a minha sogra, ela era pioneira nessa igreja e nós temos ainda fruto, ainda até o dia de hoje, aqui na igreja, de pessoas que foram salvas, pessoas que Deus abençoou através do ministério da minha sogra, o ministério da revelação, o ministério profético, o ministério da palavra, de cura divina. E quando a minha sogra foi sair desta igreja, quando a minha sogra falou assim, olha, preciso conversar com o senhor, pastor Adair, eu tenho que acompanhar o meu esposo, chegou a hora de eu acompanhar o Valdo, então eu estou indo embora para a palavra de Deus, não vou ficar mais na Bíblia. Aí bateu a preocupação, eu falei, meu Deus, as campanhas da minha sogra. Aí sabe o que eu fiz? Aí eu fui para o monte orar. Aí eu estava no monte orando, sabe o que eu falei para Deus, presbítero? Eu falei assim, ela pode até ir, mas o ministério que o Senhor levantou na Creio na Bíblia, o ministério que o Senhor levantou para poder estar abençoando o povo que chegasse até esse altar, eu quero na minha vida. E aí eu comecei a clamar, e eu comecei a clamar, e eu comecei a clamar, e eu comecei a clamar. Sabe o que aconteceu? Um belo dia eu estou clamando, fui tomado pelo poder de Deus. Antes da minha sogra sair da Creio na Bíblia, eu já estava dirigindo campanha. Eu não sei se o presbítero lembra, mas o pastor Odair começou a dar campanhas para mim dirigir campanha, e eu comecei a dirigir campanhas. Antes da minha sogra sair da Creio na Bíblia, eu já estava dirigindo campanha. E aí eu disse, Senhor, eu quero algo diferente, eu não quero um negócio de só língua estranha e revelar, não. Eu quero poder, Senhor, aprofundar, Senhor. Se o Senhor me levou para o seminário, é porque o Senhor me deu um pouquinho de condições, o Senhor me deu um pouquinho de estrutura para me poder aprender um pouquinho. Então, eu quero, através das campanhas, eu quero poder estar ensinando o teu povo. Aí eu quero juntar as duas coisas, Pai. Eu quero poder pegar nas campanhas e trazer ensinamento. O povo aprender e, ao mesmo tempo, estimular fé. O povo aprender e, ao mesmo tempo, estimular fé. E para a honra e glória do nome do Senhor, o Senhor me capacitou. O Senhor me encheu do poder dele para que eu viesse estar aqui até o dia de hoje contigo. Por quê? Porque o Espírito Santo me revestiu, o Espírito Santo me capacitou, não tem como. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti o que aconteceu com Pedro. Pedro não tinha feito nenhum pronunciamento, nenhuma mensagem, Pedro não tinha pregado, Pedro não tinha falado nada. Depois que Pedro está cheio do Espírito Santo, sabe o que Pedro fez? Os homens que estavam ali, tinha muita gente, você não faz ideia da contingente de gente que estava em Jerusalém, porque era uma das festas importantíssimas
para o povo judeu, estava tomado de gente, aí começa todo mundo agora a dizer, esses homens estão bêbados, esses homens estão bêbados, esses homens estão bêbados. Aí Pedro agora tomado do Espírito Santo, Pedro revestido, Pedro agora falando em mistério, Pedro falando em línguas estranhas, Pedro agora sobe em cima do banco agora e começa a pregar com ousadia. Pedro no meio da multidão agora começa, ei cidadãos galileus, ei cidadãos de todas as regiões, esses homens não estão cheios de vinho, não. Esses homens aqui está se cumprindo na vida deles o que o profeta Joel disse. Esses homens estão cheios do Espírito Santo. Esses homens estão tomados no poder de Deus. Pedro começa agora a trazer uma mensagem. E você sabe o que acontece depois que Pedro prega? Depois que Pedro faz a sua primeira mensagem, a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti. Se você olhar a tua Bíblia Sagrada, do versículo 14 em diante, você vai ver que Pedro ele dá um discurso, uma mensagem, simples, clara e objetiva, no meio de muitas pessoas. Quase 3.000 pessoas aceitam a Jesus como Salvador. Quase 3.000 pessoas vai e fala, não, eu quero Jesus. Eu aceito Jesus, eu quero seguir Jesus. Eu quero seguir esses homens que estão falando em línguas estranhas. Eu quero estar com ele. Quase 3.000 pessoas. Se não bastasse, a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti o que acontece depois. Eu estive dando um estudo a respeito de estar no poder e estar vivendo no poder e estar vivendo do poder. Em uma das convenções, eu estive dando um estudo, e eu estive mostrando a trajetória de Pedro, no término desse estudo. E deixa eu dizer algo para ti. Se você pegar a vida de Pedro, depois desse dia, marcou completamente o ministério de Pedro. Parece que era a luva que precisava na mão de Pedro. Parece que era a luva. Aí você vai ver que começou a acontecer algumas coisas na vida de Pedro que assustou, meu querido. Se cumpriu na vida de Pedro que Jesus Cristo disse, sinais maiores do que eu fiz. A Bíblia Sagrada fala para mim que uma mulher tocou na orla do vestido de Jesus. Com Pedro, não precisou tocar. Não que Pedro foi melhor que Jesus, mas Pedro foi revestido do poder e acreditou na palavra do Mestre. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti, nos capítulos a seguir de Atos dos Apóstolos, que as pessoas ficavam sabendo que Pedro iria passar naquele lugar. Sabe o que eles faziam? Pegavam os coxos, pegavam os enfermos e colocavam no meio do caminho. Aí Pedro ia passando para que a sombra de Pedro viesse projetar sobre elas. Quando Pedro passava, a sombra de Pedro projetava, as pessoas eram curadas. Os coxos eram curados, os doentes eram curados. Tudo isso através do revestimento do Espírito Santo. Se revestir do Espírito Santo. Quando eu e você buscamos o revestimento do Espírito Santo, quando eu e você começamos a buscar, e deixa eu dizer algo para ti, o copo ele está cheio. Eu aprendi outra coisa também, viu? Logo no começo do meu pastoreado, veio pregar na nossa igreja, pastor, não me lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele eu lembro porque ele era da família de uma concessionária, Carreiras da GM. Ele é parente desse pessoal aí que tem uma linha de concessionária Carreiras, um negócio assim. Esse senhor, um senhor bem já, com uma idade bem avançada. Esse senhor, ele chegou na nossa igreja, nós estávamos ali na esquina, e ele veio pregar na nossa igreja. Eu não me lembro que festividade, se era campanha. Eu me lembro que esse senhorzinho, ele veio pregar e ele pregou a respeito do Espírito Santo. Ele trouxe uma ilustração muito fantástica. O copo, quando ele está cheio, se você começar a beber, ele vai esvaziar, certo? Isso é óbvio. Se ele vai esvaziar, é porque o que estava aqui serviu para uma segunda finalidade, certo? Se você está cheio do Espírito Santo,
e você começar a fazer a obra de Deus, automaticamente você vai começar a suprir algumas pessoas. E o que você vai precisar fazer? Encher de novo. Você vai precisar encher de novo. Então, eu e você não vamos poder parar de clamar, não vamos poder parar de buscar a plenitude do Espírito. Não pode parar de buscar revestimento. Não pode, não pode. Tem que buscar revestimento do alto céu, porque você não sabe quando é que você vai estar se sentindo fraco e abatido. Porque a Bíblia diz que quando você está fraco, aí que você está forte. Sabe por quê? Porque lá atrás você estava buscando se encher do poder de Deus. Aí ele trouxe um outro exemplo dentro do copo d'água que eu achei também fantástico. Ele disse, olha, e o copo só consegue encher outro copo se ele estiver Então o Espírito Santo ele quer te transbordar. Aí ele foi e colocou 2 copos, um do lado do outro. E aí ele fez uma ilustração lá na igreja e ele colocou e falou assim, olha, esse copo está cheio. Quando esse copo está cheio, se ele tomba para o lado, já cai no copo que está vazio. Assim é o crente quando está cheio de revestimento, o crente quando está cheio de poder. Aí sabe o que ele fez? Ele foi tão ousado, um senhor de quase, acho que tinha uns quase 70 anos, né? Não sei se você lembra. Mais 70, né? Uns 80 anos, senhor mesmo, senhorzinho. Mas senhor mesmo. Ele foi tão ousado, que eu fiquei com inveja. Sinceramente, vou falar a verdade para vocês. Eu estava começando, tinha acabado de ser levantado a pastor. A hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, eu fiquei com inveja, presbítero. Ele foi tão ousado, que até o dia de hoje, eu olho e falo, Senhor, eu estou muito vazio ainda para fazer isso. Eu estou muito vazio. Ele chamou o povo à frente, e ele disse, olha, eu só vou me inclinar, e vocês vão ser cheios do Espírito. Pensa o que aconteceu na igreja. A pastora estava lá, acho que a irmã Sônia estava lá. Acho que era o presbítero Nelson, acho que estava, não sei se estava trabalhando, não sei. Ele só tombou. Ele falou, eu não vou impor a mão. Eu não vou impor a mão porque hoje eu estou cheio. Aí o povo veio tudo para frente. Aí ele chegava e fazia assim, ó. Aí ele se virava, assim, ó. A hora que ele se virava, aonde ele estava se virando, as pessoas eram tomadas no Espírito Santo. Tomada no Espírito Santo. Por isso que eu digo para ti, eu e você temos que buscar e se encher, se revestir. Ele contando, ele pregando uma mensagem como essa, de busca de poder. Ele disse que ele foi para uma determinada região tomar conta de uma igreja. Chegou lá, a igreja estava abandonada, largada, abandonada. Olhou um monte de igreja em volta. Ele falou, Senhor, o Senhor me trouxe para cá. Eu preciso fazer a tua obra. E como é que vai acontecer aqui? E aí está ele e a esposa dele. Foi na cruz. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. E está lá. E pregando e cantando. Ele e a esposa dele. Uma igrejona enorme. Igreja vazia. Aquele monte de igreja lá na Zona Sul. Ele falou, meu Deus, o Senhor me trouxe aqui, alguma coisa vai acontecer. Aí ele começou a buscar. Senhor, me capacita. Por isso que você presta atenção. Comece a orar e comece a dizer, Senhor, me capacita, me enche Espírito Santo, me reveste Espírito Santo para aquilo que o Senhor tem para a minha vida amanhã. Porque eu e você não sabemos. Aí ele tinha acabado de chegar na Zona Sul, ele tinha acabado de assumir essa igreja, ele falou, meu Deus, o que eu faço? Eu tenho que encher essa igreja, E eu sozinho, eu e minha esposa, e aí ele está lá, fazendo a obra de Deus, aí um belo dia ele chega. Quando ele chega na vila, aquele monte de gente, aquele monte de carro, aquele monte de... O que está acontecendo? Quando ele chegou, fulano de tal morreu, ou fulana de tal, eu não me lembro se era uma mulher ou um homem. Aí quando viram ele chegando, o pastor da igreja, o pastor da igreja tal. Aí ele foi chegando. Aí uma das pessoas, que eram parentes lá da pessoa que morreu,
foi e falou: olha, pastor, foi bom o senhor ter aparecido, que nós estávamos esperando o pastor, tem um monte de igreja, tem um monte de gente aí, mas não conseguimos encontrar ninguém, fulano morreu, não sei o que lá, babá, e precisa orar, precisa fazer o culto fúnebre. Aí sabe o que ele fez? Ele falou assim: Senhor, agora é a hora de eu encher minha igreja. Agora é a hora, eu vou encher minha igreja agora. Ele chegou no velório, mandou todo mundo sair para fora, falou: pode sair todo mundo. Não quero ninguém aqui dentro, pode sair todo mundo. Quando saiu todo mundo, ele fechou as portas. Fechou as portas do velório, do lugar lá. E começou a orar a Deus e falou: Senhor, me encha do teu Espírito Santo e o poder que vem sobre a minha vida, ressuscita essa mulher. Porque se essa mulher ressuscitar, amanhã a igreja está cheia. Amanhã, Senhor, tem um monte de gente que vai aceitar Jesus e vai crer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sabe o que aconteceu? A pessoa que estava morta ressuscitou. Esse amigo meu que trouxe ele aqui para pregar na nossa igreja, esse amigo pastoreou a igreja que ele pastoreava lá na Zona Sul, a igreja que é do episódio. Trabalhamos junto e ele que trouxe esse senhor para pregar aqui na igreja, para me conhecer, porque o senhor queria me conhecer, ele via esse amigo meu falar de mim, então ele queria me conhecer, e ele veio pregar aqui na igreja. Esse amigo meu pastoreou essa igreja. A pessoa que estava morta ressuscitou, aí ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta, foi um alvoroço na Zona Sul, lá para o lado do Jardim Míria. Foi um alvoroço tão grande, Você ouviu gente saindo correndo, gente atropelando gente, porque assustou, todo mundo assustado. Aquele fervor de gente correndo, assustada. Mas uma coisa ficou sendo sabida naquele lugar, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele estava cheio do Espírito Santo, e ele buscou revestimento, porque ele não sabia quando era. Então você não sabe quando é que Deus vai te usar. Você não sabe. No final do ano, o Kleber e a Jaquelina foram surpreendidos, foram para a casa da sogra. Se não estivesse cheio do Espírito Santo, não tinha feito o que aconteceu. Não tinha sido mais um final de ano. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, Deus coloca situações diante de ti. Eu me lembro que eu estava numa campanha no monte. Eu estava no monte, orando. Estou ali orando. Meu irmão ia trabalhar e eu ia para o monte, 6 horas da manhã, e só vinha do monte meio-dia. Meu irmão chegou para o meu pai e falou assim: vocês tomam cuidado, esse cara está ficando fanático, esse cara está ficando xarope da cabeça, vocês aí que são mais maturos na fé, chama ele para conversar, conversa com esse cara aí, que esse cara está... Enfim. E eu ali orando. Mas eu não sabia, eu não tinha esse entendimento que eu estou te passando para você aqui. Eu era novo na fé. Eu estou buscando revestimento. Mas eu não tinha esse entendimento de que quando você está buscando o revestimento do alto céu, quando você está buscando o poder de Deus, você está se capacitando para algo que Deus vai colocar na tua frente, diante de ti. Eu não tinha esse entendimento que você está tendo hoje aqui. Eu me lembro que eu estava na casa do avô da pastora, que era o meu pastor. E aí eu estou lá, a gente está ali conversando, batendo papo, à tarde. Aí me entra uma irmã. Pastor Miguel, não sei se a Leila lembra disso. Pastor Miguel, com uma criança no colo. A criança já estava tendo convulsão de febre. A criança já estava mole nos braços da mãe, com febre. Entrou pela cozinha procurando o pastor. Aí a irmã Maria falou assim: olha, o pastor Miguel não está. Aí a mãe, eu precisava que orasse por ele, acho que era a esposa do Ari. Eu preciso que ore para o meu filho, ele estava com muita febre, olha como é que ele está agora, ele não responde, ele está ruim. Aí sabe o que a irmã Maria falou? O pastor Miguel não está. Mas o Natan está, o Natan ora. Eu já estava dirigindo o culto, eu já tinha passado pelo processo de Deus ter quebrado meu queixo, quebrado minha cara, para mim parar de ficar falando de quem fala em língua estranha. Aí sabe o que aconteceu? Eu falei, quando a irmã Maria falou aquilo, me deu vontade de abrir a porta da sala e ir embora. Eu falei, meu Deus, ela veio procurar o pastor, e agora? Eu vou orar? Aí a irmã Maria já, Natan, vem aqui, tem que orar. Aí eu
Falei, meu Deus, agora é contigo, Jesus, eu vou no teu nome. Eu vou no teu nome. Eu orei para a criança, a mãe saiu de lá com a criança, e antes dela chegar na Pfizer da Vila Luzita, a criança já estava normal. A primeira coisa que ela fez, ela chegou na igreja e foi contar o testemunho. E ela era da congregação cristã. Ela fez questão de ir lá contar o testemunho do que tinha acontecido com o filho dela. Que antes dela chegar na Pfizer, a criança já estava curada. E eu estava numa campanha de busca de poder, buscando revestimento. Por isso que eu quero que você, nesta noite, entenda. Um dos passos para que eu e você venhamos nos manter na vitória, é eu e você buscar revestimento do Espírito Santo. Buscar revestimento do Espírito Santo. Buscar revestimento do Espírito Santo é uma oração totalmente diferenciada da oração que eu e você fazemos. Buscar o Espírito Santo, eu e você temos que estar com o objetivo dentro do meio do teu coração, de estarmos inflamados pelo poder de Deus. E deixa eu dizer algo para ti. Um certo homem chegou para um sábio e disse para o sábio: o que é mais importante? Eu orar ou eu jejuar? O que é mais importante? O que eu faço? Eu dou prioridade para a oração ou dou prioridade para o jejum? Aí você sabe o que foi que o sábio disse para ele? Olha o pássaro. Aí ele olhou o pássaro. Ele está voando só com uma asa? Falei, não, está voando com as duas. Ele falou assim, então você tem que jejuar e orar. Quer revestimento do alto céu? Começa a jejuar e começa a orar. Começa a jejuar, começa a orar. Começa a jejuar, começa a orar. E aí você vai ver Deus está derramando sobre a tua vida revestimento do alto céu. Eu convido você a se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Ou melhor, eu convido você a vir aqui para frente. Vem aqui para frente, porque eu quero orar juntamente contigo. Eu quero orar contigo e eu quero que você clame nesse momento o revestimento do alto céu. Eu peço para o presbítero Nelson, eu peço para o presbítero Mário, por favor, ore pela mesa aqui. Os presbíteros, por favor, ore pela mesa. E eu gostaria de orar contigo. Depois que os presbíteros orar para a mesa, pode impor as mãos sobre a vida dos irmãos da igreja. Os irmãos estão aqui à frente. Eu quero orar com você e eu quero clamar nesta noite junto contigo. Vamos clamar revestimento. Vamos clamar a presença do Espírito Santo. Vamos clamar nesta noite. Vamos clamar. A melhor maneira de você clamar a presença do Espírito Santo é você glorificar. É você começar a glorificar, é você começar a glorificar a Deus, é você começar a salmodiar, é você começar a engrandecer o nome de Deus, é você começar a dizer que Ele é o teu Deus, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu braço direito, Ele é o eterno poderoso. A melhor maneira de você estar buscando revestimento é você estar mandando glória, 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 aleluia. A melhor maneira de você buscar revestimento do alto céu é você começar a orar e falar: Espírito Santo me capacita, Espírito Santo me encha do teu poder, porque o Senhor é santo, 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 santo. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, meu Pai, eu venho colocar em tuas mãos a vida dos teus filhos, ó Pai. Vai glorificando, vai exaltando, vai determinando sobre a tua vida revestimento, vai determinando sobre a tua vida que quanto mais você glorifica, quanto mais você vem enaltecer, quanto mais você exalta o nome do Pai, quanto mais você exalta o nome do Filho, quanto mais você glorifica, mais o Espírito Santo vem te revestir, mais o Espírito Santo vem te capacitar, mais o Espírito Santo vem descendo sobre a tua vida. Meu Deus, meu Pai, eu venho colocar em tuas mãos, Senhor. Oh, Espírito Santo, Deus Altíssimo, eu venho colocar diante das suas mãos nesse momento. Oh, la mandaravacé de camantui de forgané de calabra sub. Meu Deus, meu Pai, eu venho clamar agora. Meu Deus, meu Pai, eu venho clamar agora, Senhor. Oh, Senhor, venha revestir agora com o teu poder, ó Pai. Reveste, Senhor amado, Senhor querido, com o teu poder, com a tua glória, Pai. Reveste, Pai amado, Pai bendito. Oh, Senhor amado, Senhor querido, nós não sabemos, ó Pai, qual é a situação que vai estar diante de nós amanhã, Pai. Mas nós sabemos, ó Pai, que se nós estivermos revestidos do teu Espírito, nós sabemos, ó Pai, que se nós estivermos revestidos do teu poder, ó Pai, nós vamos estar atravessando, Pai. Oh, Derebachela, Manduí de Forguené. Oh, Deus, nós estaremos
estaremos atravessando, Senhor, mar de dificuldade, mar de problemas, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos, ó Senhor, que o teu poder, ó Pai, estará nos aperfeiçoando. Nós sabemos, ó Senhor, que a unção, Senhor, que desce do alto céu, Pai, estará nos capacitando, Pai. Por isso capacita, Deus, capacita agora, enche, Senhor, reveste, Pai. Ó Deus, amado e Deus querido, assim, Senhor, ó Pai, como, Senhor, amado e Senhor querido, um remédio que sai, Senhor, ó Deus, no laboratório, Pai, ele é revestido, Senhor, por fora, Pai, para poder proteger o que está por dentro, Pai. Deus, venha revestir agora, reveste, Deus, reveste do teu poder, ó Pai, para preservar o que está dentro do coração. Reveste, reveste, reveste com teu poder, Jeová. Reveste agora com unção, reveste agora com glória, reveste com poder, ó Pundalabaxé, Alamantou de Forguené, de Calabra Sub, terra somantui de falha, Mandaravacé, de Calamantou de Forguené, de Calabra Sub. Oh Deus, venha revestir, Pai, reveste do teu poder agora, Pai. Oh Deus, amado e Deus querido, eu coloco em tuas mãos, ó Senhor, a vida do teu filho, Pai. Eu coloco em tuas mãos a vida da tua filha, Pai. Eu peço a ti, ó Deus, que o Senhor venha revestir agora com teu poder, ó Pai. Reveste, Senhor, amado Senhor querido, reveste, Senhor, agora de autoridade, Pai. Reveste, Senhor, de poder e glória, Senhor. Alamandaravacé, de Camantuí, de Forguené, terra somantuí, de Camantuí, de Funde Calabracé. Deus, venha, Senhor, agora revestir, Senhor, com o poder que desce do alto céu. Capacita, Senhor, agora com os dons espirituais. Senhor, amado Senhor querido, venha, Senhor, colocar sobre nós, ó Pai. Oh, Senhor, a autoridade no nome de Jesus. Coloca a autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Leprou de Haramantai Chamantui, de Calabrasub, le mandaravacé. Espírito Santo, Deus Altíssimo, nós determinamos agora o poder, Pai, o poder do Espírito Santo, o poder que desce do alto céu. Pai amado, Pai bendito, assim, Senhor, como um vento impetuoso, ó Pai, que entrou, Senhor, sobre, Senhor, o cenáculo, Pai. Oh, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa entrar, Pai, que o teu Espírito Santo possa estar trabalhando, Senhor, agora, Pai, trazendo revestimento, Pai, trazendo revestimento, Pai. Reveste, Senhor, agora, Pai, os teus filhos, ó Pai. Reveste, Senhor, com o teu poder, com a tua glória, Pai, com a magnitude do teu Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai, eu venho clamar agora, Senhor, revestimento do alto céu, Pai. Oh, la mandaravacé, de Camantuí, de Forguené, de Calabra Sub. Pai amado, Pai bendito, traga, Senhor, agora, Pai, o poder, Senhor, que vem do alto céu. Espírito Santo, Deus Altíssimo, traga, Senhor, agora, Pai amado, Pai bendito, revestimento, Senhor, para os teus filhos, ó Senhor, passar pela prova, para os teus filhos passar, Senhor, pela adversidade, Pai, para os teus filhos, ó Senhor, estar, Senhor amado, Senhor querido, fazendo a tua obra, fazendo o teu querer, fazendo a tua vontade, Pai. Capacita, Senhor, os teus filhos, ó Senhor, para anunciar as boas novas. Capacita os teus filhos, ó Senhor, para falar da tua palavra. Capacita os teus filhos para impor as mãos, ó Pai. Capacita os teus filhos, ó Senhor, para expulsar, Senhor, todo o mal, Pai. Deus, eu venho pedir a ti, Deus, revestimento sobre o teu povo, Pai. Reveste os teus filhos, ó Pai. Reveste os teus filhos com o teu poder, ó Pai. Reveste os teus filhos com o teu poder, com a virtude que vem do alto céu. Oh, Espírito Santo do Deus Altíssimo, Espírito Santo Deus Altíssimo, nós colocamos diante das tuas mãos, ó Senhor, e clamamos agora revestimento do alto céu. Clamamos revestimento agora do alto céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós determinamos agora que cai por terra agora todo mal, em nome de Jesus Cristo. Agora nós determinamos agora, em nome de Jesus. Agora eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus. Agora, pega a tua bagagem agora, vai. Quietinha, 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 mão pra trás. Quieto, sem escândalo. Eu quero ver a igreja comigo agora.